Abre a sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus, capítulo 7 de Mateus. Mateus 7, 24, é o término, não é? É um fechamento do Sermão do Monte. Por certo, você já ouviu falar do Sermão do Monte, e é um fechamento que o Senhor Jesus Cristo está dando. Ele conta esta parábola, terminando, fechando o Sermão do Monte, que a gente costuma chamar de a carta magna ou a constituição do Evangelho. Então, a minha sugestão para você, neste domingo, você pegue Mateus, capítulo 5, 6 e 7. São 3 capítulos apenas. É a constituição do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Leia Mateus 5, 6 e 7. 7, ele está terminando e ele conta uma parábola, como eu contei a história da formiga aqui. Nas parábolas de Jesus, ele sempre pega elementos do cotidiano, sempre. É uma mulher varrendo a casa, é um pastor de ovelha que perdeu uma ovelhinha. Jesus sempre pega elementos do cotidiano, da vivência das pessoas. Mais uma vez eu usei a parábola, né, do biólogo com as formigas, aplicando na vida, para que você entenda uma verdade eterna, um princípio eterno. Então está aqui esta parábola dos 2 fundamentos, ou a parábola do prudente e o imprudente. Vamos ler Mateus 6, 24. Esta mesma parábola está em Lucas 6, Mateus 7, 24, e a mesma parábola está em Lucas 6, 46. Nós vamos ler lá também. Vamos ler primeiro aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras, não só as palavras do Sermão da Montanha, mas as palavras de Deus, todo aquele que ouve estas minhas palavras. Jesus Cristo disse aos discípulos: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São espírito e são vida. Jesus Cristo falou o seguinte: céus e terra podem passar, mas a minha palavra não passará. Você, por certo, tem curiosidade, não é? E já deve, por curiosidade, ter procurado saber quantas pessoas, quantos líderes, quantas mentes nesta terra, com a mente do anticristo agindo, já tentaram destruir a Bíblia. Ninguém conseguiu. E ela permanece para sempre. No Velho Testamento nós temos um texto que diz o seguinte: assim como a chuva desce do céu e a neve vem sobre a terra e regam a terra para produzir, assim será a palavra que sair da minha boca, da boca de Deus, a palavra Bíblia que saiu da boca de Deus. Não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para que foi enviado, para que foi enviada. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos para Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46, diz o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce. Arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. As duas parábolas falam de construção, não é? Hoje de manhã eu estava mais cedo, eu estava dando uma olhada, exatamente tentando ver, não é? Por que Jesus usou o exemplo da construção? E eu achei algumas coisas muito interessantes. Lá em Israel, na época do Senhor Jesus Cristo, a diferença entre as duas parábolas é que Lucas vem tempo depois, não é? Ele faz Lucas faz uma pesquisa da vida de Jesus. Então Lucas, pesquisando sobre a vida de Jesus, ele perguntou, não é, para pessoas que ouviram a parábola, enquanto Mateus, que estava lá com Jesus, ouviu e colocou assim, Lucas deve ter ouvido o relato de outras pessoas, então ele acrescentou, abriu profunda vala. Tá. Lá na terra de Israel, na Judeia, lá na época do Senhor Jesus Cristo, vamos nos lembrar que é um terreno inóspito, não é? Com muita seca, uma seca muito prolongada, falta de chuva, falta de água, água lá, até hoje, quando a gente visita aquela região, um dos pedidos de oração deles para todos nós é: orem para que haja chuva sobre Israel. Orem para que haja chuvas sobre a terra de Israel. Porque, havendo chuvas, lá tem rios, o rio Jordão está lá tem outros rios. Havendo chuvas, plantações, vocês podem procurar aí, pesquisem, Google, etc e tal, vocês vão ver que Israel tem se transformado hoje, sim, num pomar. Eles fazem coisas incríveis lá, não é? Plantações incríveis, de frutas, alimentos, flores,
não é? O tomatinho cereja que você come aí na sua mesa foi inventado lá em Israel, viu? Então, mas na época de Jesus, as construções eram, as pessoas procuravam construir a sua casa sempre perto de rios. Quando tinha seca, o nível da água baixava, mas ficava pelo menos um veio d'água, não é? Correndo. E as pessoas procuravam construir perto de rios. Por quê? Mais fácil, né, gente? Mais fácil irrigar plantação, mais fácil dar de beber a animais, não é? Mais fácil ter de beber em casa, ter água em casa. Então, era cômodo, as pessoas procuravam construir as suas casas perto de rios. Os povoados eram sempre perto de rios. As cidades sempre perto de água. O Mar da Galileia é, na realidade, um grande lago de água doce. E ao redor ali tem várias cidades, inclusive Cafarnaum. E eles construíam assim. A pessoa prudente, ao construir a sua casa, procurava cavar perto do rio que fosse, cavar uma vala até encontrar rocha firme, onde pudesse jogar o alicerce da casa na rocha firme, para construir ali a sua casa. Construía, como eram construídas as casas, elas eram muito simples, casas rústicas, mas eram construídas, a pessoa prudente construía a sua casa sobre a rocha. A pessoa mais apressada, e a Bíblia chama de imprudente, construía sua casa também perto do rio, mas não se preocupava com alicerce. Construía rapidamente, fazia alguma coisa mais rápida. Geralmente não eram tijolos como os que nós conhecemos. As casas eram feitas de barro. Tinha sim sabedoria na construção, não é? Mas frágeis e sem alicerce. Bom, quais eram as semelhanças? Quais eram as semelhanças entre os dois? Os dois estavam a construir a sua casa. Isso é metáfora da minha vida, isso é metáfora da sua vida. Nós estamos construindo a nossa casa, nós estamos construindo a nossa estrutura, nós estamos construindo a família. Mesmo que você esteja morando sozinho no momento, mas você tem sim família, você tem a sua vida. Todos nós estamos em construção da nossa própria vida. Todos nós estamos colocando tijolos, argamassa, alisando, enfeitando paredes. Todos nós estamos colocando portas, janelas em nossas casas, em nossa vida. Todos nós nos preocupamos com o telhado. Eu sempre penso, acho, não é? Que quando a Bíblia fala em telhado aqui, construção de casa, telhado, eu sempre penso que telhado tem a ver com mente. Mente. É o que vem em cima.
E ó, tem muita gente que tem telhado de vidro. Existe um ditado popular, não é? Telhado de vidro, quer dizer, qualquer pedrada quebra. Tem muita gente que não cuida do seu aspecto mental, das suas emoções. Construindo casas com telhado de vidro. Tem muita gente que constrói a sua casa em areia. Eu vou brincar de novo, né? Toda vez que eu penso em construir casa em areia, eu lembro da música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que constrói a sua casa assim. Construindo a sua vida pessoal com tijolos que são ideias, conceitos do mundo. Construindo a sua vida com pensamentos e filosofias do mundo. Deixa a vida me levar. Você sabe aonde você vai dar? Na destruição. Eu não deixo vida me levar para lugar nenhum. Não me leva, não. Quem leva a vida sou eu. Quem decide sou eu. Estamos construindo relacionamentos, construindo família. Estamos vivendo. E interessante, eu escrevi aqui, a estrutura da nossa casa e família vai sendo edificada nas atitudes, ações, reações, intenções, palavras, desejos e etc. E é interessante, não é? Porque quando começou a pandemia, o ano passado, quando começou, eu lembro, nós estávamos nos Estados Unidos, viajamos para o Brasil, já achamos estranho no aeroporto lá de Nova York, não é? Aeroporto de Nova York, gente, pensa aí num tumulto de gente. É mais, tá? É mais. E nós achamos estranho que nós passamos num portão de pessoas asiáticos, né, estavam indo, não sei se para a China, Japão. Hoje eu imagino que para a China, né? Porque olhinho puxado a gente nunca sabe diferenciar de onde é, né? Então, passamos ali e estava todo mundo de máscara. E o apóstolo ainda comentou, falou, uau, a coisa deve estar feia por lá, né? E nós dois tranquilos, um vai e vem de gente. Pegamos o avião para o Brasil, chegamos no Brasil, se não me engano, era final de fevereiro, início de março do ano passado. Isso, não é? Ou final de janeiro, início de fevereiro. Era uma coisa assim, era março, final de fevereiro, início de março. Daqui a pouco fechou tudo, pá! Fechou o aeroporto, fechou tudo, lockdown, fechou comércio, fechou igreja. Eu lembro, eu estou vendo aqui, gente, o nosso pessoal que trabalha conosco nas câmeras e tudo, estou vendo ali, Ranieri, pastora Joana. Eu lembro da primeira reunião que nós fizemos aqui, avisando que não teria mais reunião presencial na igreja. Nós dois choramos. Aqui. Foi terrível para nós isso.
E eu pensei cá comigo, sabe? Logicamente o mal não vem de Deus, mas Deus permitiu tudo isso. Logicamente o mal não vem de Deus. Falei semana passada, falo de novo. Assim como trevas, não é? Se acabar a energia aqui de novo, estaremos no escuro. Assim como as trevas é a ausência de luz, o mal que acontece é a ausência de Deus. Eu pensei, meu Deus, bastou o Senhor piscar os olhos e a humanidade mudou. Todos nós continuamos construindo a nossa casa. Você está construindo aí? Eu estou construindo a minha casa. Vou te dar uma notícia: a sua casa é eterna, a minha casa é eterna. Não construímos só para este momento aqui na terra. Este momento aqui na terra é passageiro. Estamos construindo para a eternidade. Portanto, cuidado, viu? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cuidado. Cuidado, rapaz. Sim, você mesmo aí sentado no sofá. Passou aí na sala, não é? A mãe está assistindo, o pai está ouvindo a palavra e você sentou. Cuidado, rapaz, o Espírito Santo está falando com você. Cuidado, menina. Você que está preocupada apenas se a pandemia fechou a academia de ginástica ou não. Academia de ginástica nada contra, viu, gente? Amo, até preciso, viu? Mas essa não é a única preocupação da vida. Essa não deve ser a principal preocupação na sua vida. Estamos em construção. Veio a pandemia. Estamos nela até hoje. Primeira onda, segunda onda, mutação de vírus. Terceira onda, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Vacinação em massa, e eu sou a favor da vacinação, sim. Mas na realidade somos todos cobaias. Você sabe o que acontece? As diferenças na construção da casa são provadas pela tempestade. As diferenças na construção da casa aparecem quando o rio transborda. O que Jesus está falando é isso. E eu fico muito preocupada, eu fico sinceramente preocupada, sabe por quê? Porque uma coisa que essa pandemia está testando é a devoção, é a consagração das pessoas. Tem pessoas que eram aquecidas apenas nos cultos de domingo. Tem pessoas que não sabem nem aonde está a sua Bíblia. Onde foi que eu guardei mesmo a minha Bíblia? Lembra que está no aplicativo aí, ó, no seu smartphone?
a tempestade, com a tempestade, aparecem as diferenças de construção. Qual é a casa que fica? Qual é a casa que permanece? A casa que permanece. Primeiro, antes de falar na casa que permanece, deixa eu lhe dizer que a vontade de Deus para a sua vida é que a sua casa permaneça. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que desejais, para vos dar o futuro que desejais. Pensamentos de paz e não de mal. Deus não quer que a sua vida caia. Deus não quer que a sua estrutura caia. Deus não quer que o seu telhado, a mente, saúde mental, Deus não quer que o seu telhado seja um telhado de vidro. Deus não quer que a sua família caia. Gente, como essa pandemia tem testado famílias. Eu recebo, olha, cerca de 50 a 100 pedidos de oração por dia no celular, eu e o apóstolo. Ele, os 100 dele e a gente aqui, e eu aqui, os meus 100. Grande parte destes pedidos de oração é: bispa, ora por mim, meu marido foi embora. Bispa, a convivência aqui em casa está insuportável. Não suporto mais, bispa, ora por mim. Eu vou chutar o balde aqui e vou sair, bispa. Crianças sendo abusadas dentro de casa. Tá, não estou falando só de abuso sexual, não. Eu estou falando de abuso verbal. Crianças sendo agredidas, mulheres sendo agredidas dentro de casa, mulheres como agressoras, mulheres agredindo dentro de casa. Como a família, a casa tem sido testada nesta pandemia. Você sabe por quê? Porque uma das ordens de Deus nesta pandemia é: volta para dentro da sua casa. Olha para a sua família, olha para a sua vida. Volta o olhar para o que é simples. Você não sentiu isso, não? Eu senti. Todo mundo preso dentro de casa. Vamos fazer o quê? Vamos olhar para dentro de casa. Essa é a ordem de Deus. Transbordaram os rios, não é isso que diz aqui? Primeiro caiu a chuva, e logo caindo a chuva, não importa nem se foi em cima da casa ou não, foi no leito do rio lá em cima, mas veio a enchente, e a casa que não estava sobre a rocha, ruiu, caiu. Ainda não é o fim da pandemia, a sua casa vai ficar de pé. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que é construir sobre a rocha. A diferença, a grande diferença na parábola é a rocha. Quem é a rocha? Quem é a rocha? Você pode falar aí na sua casa, no hospital, aonde você estiver. Quem é a rocha? Repita comigo: a rocha é Cristo Jesus, o Senhor. A rocha é Cristo Jesus, o Senhor. Você tem construído a sua vida sobre a rocha?
Salmo 118, olha que maravilha. Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha. Diga bem forte. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação. Vou ler de novo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha cidadela, é o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o escudo e a força da minha salvação. Aleluia. Versículo 3 diz: invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Agora pensa aí, pensa. E olha o versículo 4, como fica tão atual para nós. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e trama de morte me surpreendeu. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Glória a Deus. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre a pedra firme que é Cristo Jesus, quando vem a tempestade, e é tão interessante, tão atual, porque tempestade vem para todo mundo. Para quem constrói sobre a rocha e para quem não constrói sobre a rocha. Antigamente eu pensava que tempestade só vinha para quem não construía sobre a rocha. Que engano. Já passei por muitas tempestades. Muitas. Tempestade vem e é a tempestade que prova o alicerce da casa. Mas aquele que tem a sua vida, querido, querida, me escuta, a sua família construída sobre a rocha, a casa não cai. Jesus puxa a responsabilidade para ele. Jesus diz a você: construa sua vida sobre a rocha. Bispa, como é que se faz isso? É tão simples, mas é tão simples. Versículo 24 do capítulo 7 de Mateus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Coloque em prática. Coloque em prática. Coloque em prática, adolescente, a adolescente, o jovem, a jovem, o pai de família, a mãe de família, aquele mais adiantado na juventude. Coloque em prática esta palavra. Você vai estar construindo sobre a rocha. Mas se a tempestade continuar
e o vento bater na sua porta, o vento bater na sua casa, se você puser em prática a palavra de Deus, o verbo se fez carne, a palavra é o próprio Deus, é a vontade de Deus, a palavra é vida, a palavra é o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Se você coloca em prática, se você traz, gente, como eu queria poder fazer com que você entenda. Leve a Bíblia para dentro da sua casa, abra a Bíblia dentro da sua casa, leia a palavra de Deus com as suas crianças, conte histórias bíblicas para as suas crianças. Bispa, meus filhos já são jovens, deixe seus filhos ver você lendo a palavra. Ponha versículo bíblico na porta da geladeira, ponha versículo bíblico na frente do espelho, ponha versículo bíblico na parede da sua casa, coloque. Aquele que ouve e pratica, ouvintes todos somos. O insensato também é ouvinte. Mas a diferença a gente faz quando a gente coloca em prática a palavra. Deus não quer a sua destruição. Deus não quer a destruição da sua família. Se você já perdeu alguém, você está sentindo dor e está dizendo aí, bispa, mas eu já perdi. Lembre-se do que eu te falei. A construção da casa é eterna. Nós começamos aqui e teremos continuidade lá. Continue construindo a sua casa. Continue colocando tijolos, mas que o alicerce seja Cristo Jesus.